Conceda por Vossa Excelência, o senhor está pedindo 20 minutos, 10 minutos para uso da palavra. 10 minutos não será suficiente, presidente. Deputado, 10 minutos, porque nós temos que confraternizar com os familiares dos senhores deputados que vieram do interior. Então, eu pretendo encerrar a sessão antes do meio-dia. Mas é importante eles participarem de uma festa democrática, com todo o respeito, dentro do parlamento. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, familiares, imprensa, assistência, população aqui presente. Não pretendia e não pretendo ser um problema para a unidade deste parlamento. Mas pretendia e pretendo ser um fiel defensor das minhas convicções, daquilo que eu acredito e daquilo que eu considero salutar para o fortalecimento do parlamento e a aproximação da nossa casa com a população, com o cidadão comum, resgatando a credibilidade e a imagem deste poder. Em virtude disso, proferi um estudo profundo a respeito de uma quase vergonha nacional. O parlamento mato-grossense ser o único dos 26 estados e do Distrito Federal que não prevê claramente no seu regimento interno, claramente, a figura da candidatura avulsa, dando condições de qualquer um de nós pleitear qualquer cargo na mesa diretora de forma independente e soberana, deixando o julgo, a decisão final para cada colega, para colega parlamentar e para cada colega parlamentar. Inexplicavelmente, apesar da contradição e da omissão que permite uma decisão interna corporis, de plano pelo presidente da mesa, nós poderíamos fazer aqui o registro da nossa candidatura a qualquer cargo da mesa diretora de forma independente, de forma autônoma. Preparamos uma medida cautelar inominada, administrativa, que não teria como Vossa Excelência não despachá-la de plano, e segundo o artigo 13 do nosso regimento interno, Vossa Excelência deveria suspender essa sessão por 24 horas, para que pudéssemos chegar no denominador comum e eleger a próxima mesa diretora. Entretanto, presidente, atendendo aí o apelo dos colegas parlamentares, atendendo o apelo à unidade que eu ajudei a construir quando ainda existia essa chapa aqui. Quando ainda existia essa chapa que eu sonhei e trabalhei muito por ela. Chapa Coragem e Atitude para Mudar. Emanuel Pinheiro, presidente, e Eduardo Botelho, secretário. Com 5 propostas que são a base, construídas em conjunto com o deputado Wilson Santos e que firmaram a base do nosso compromisso público e com o nosso compromisso entre os deputados estaduais. E mais 20 propostas pontuais para o fortalecimento e a valorização desse poder. Então, senhor presidente, devido a todo esse processo, devido aos momentos que passei nas articulações, nas alegrias e nas decepções, peço a Vossa Excelência que me deixe ler uma mensagem a esta casa e à sociedade mato-grossense por 10 minutos, não chega a 15 minutos, como forma de deixar marcado um momento indelével para o fortalecimento desse poder. Disputa não é vergonha. Disputa democrática, de alto nível, respeitando o colega, baseada nas propostas do fortalecimento e do resgate da credibilidade deste poder, sem chutar a canela. É salutar para o processo democrático, é salutar para o nosso crescimento enquanto parlamentares, enquanto legítimos representantes do povo mato-grossense nesta casa. Se todos nós saímos das urnas vitoriosos, disputando uma eleição acirradíssima no ano passado, com medo de proceder uma disputa interna, o parlamento sairia muito maior, sairia muito mais dignificado, e o eleito seria laureado e reconhecido por todos nós. Entretanto, pelo respeito aos novos pares e aos colegas que estão chegando, deixarei a minha mensagem e não apresentarei a medida cautelar denominada administrativa, que teria o cunho de postergar a decisão dessa eleição, apesar de considerar uma perda para o parlamento. Senhor presidente, senhora e senhores deputados,
cidadãos que nos acompanham pela TV e Rádio Assembleia, amigos das redes sociais. É como um perdedor que ocupa hoje esta tribuna. Veio como alguém a quem a derrota corteja. Certeira, transparente, inevitável, aritmética. Sou o titular da perda anunciada, do que não acontecerá. Mas o bom povo de Mato Grosso não me deu voz nesta casa para só disputar os certames que posso ganhar, mas para lutar com todas as minhas forças as batalhas que forem justas. Sigo o exemplo do apóstolo Paulo, também um perdedor, degolado em Roma por levar a mensagem do Cristo. Quero poder dizer a todas as pessoas que combatiam o bom combate, seus feitos realçados, sua versão, as palavras dos vitoriosos são lembradas, seus feitos realçados, sua versão tende a se perenizar. O sorriso dos orgulhos lhes estampa a face, tantas vezes antes mesmo de vencerem. E nem sempre se pergunta que vitória foi esta que obtiveram. Será a vitória do rei Pirro, que bateu os romanos na batalha da Heracleia, no ano 280 a.C., e olhando desconsolado para suas tropas destroçadas, disse que outra vitória como aquela o arruinaria? Será a vitória do Marechal Pétain, que ocupou o poder numa França emasculada pelos nazistas, traindo o melhor de sua gente? Será a vitória sem honra dos alemães diante do levante da Varsóvia? Pois existem vitórias que elevam o gênero humano e outras que o rebaixam. Vitórias da esperança e vitórias do desalento. E tantas vezes é entre os derrotados, os que perderam, os que não conseguiram, que o espírito humano mais se mostra elevado, que a política renasce, que a sociedade progride. Minha voz não é a da vitória, derrama, de El Rei de Portugal, mas a dos derrotados inconfidentes que fizeram germinar o sonho da nossa independência. O grande herói brasileiro, presidente Romualdo Tiradentes, é um perdedor, pois a conjuração mineira não venceu naquele momento, mas nem as partes do seu corpo pregadas na via pública, ao longo do caminho de Vila Rica, o impediram de ser um brasileiro imortal. Vale-me da memória de outro grande brasileiro, Ulisses Guimarães, anticandidato, lançado em 1973 pelo então MDB, tendo como vice-anticandidato Barbosa Lima Sobrinho. Vou percorrer o país como anticandidato, disse Ulisses para denunciar a anti-eleição do regime militar. Ulisses Guimarães, esse grande perdedor, este grande brasileiro. Pois aqui estou emulando o espírito daqueles grandes homens. Eu me anticandidatei à presidência da Assembleia Legislativa. Apresentei-me para combater o bom combate. Gostaria de ser presidente desta casa, para que a sociedade mato-grossense pudesse observar que as coisas podem ser diferentes, que o passado não precisa necessariamente voltar, que há modos novos e melhores de fazer política, que esta casa não é um apêndice, um puxadinho do Poder Executivo, mas que estamos aqui também pelo voto direto, que nos dera o bom povo de nossos estados. Chega do deputado perdigueiro, chega do deputado sabujo. Somos deputados, não leva e trazes do Executivo ou de quem quer que seja. Não podemos respeitar os demais poderes, o Executivo ou o Judiciário, se não nos respeitarmos a nós próprios. Não ajudamos a boa governança constitucional se nos olvidamos de nossos deveres, de nosso papel e nossas prerrogativas. Nossa omissão alimenta o agigantamento dos outros poderes, o que a Constituição repele. É como derrotado que posso dizer francamente que a sociedade mato-grossense clama por mudança, por dignidade, por esperança, por novos costumes políticos, por uma nova compreensão do nosso papel como deputados estaduais. Candidatei-me à presidência da Assembleia para combater o meu veso do Poder Executivo de despejar inúmeras ações, muitas vezes mal compreendidas, que fora de situações de urgência e relevância, continuam desprestigiando nossas prerrogativas legislativas. Lancei-me para que façamos valer a Constituição e seu artigo 48, segundo o qual devemos velar pelas prerrogativas da nossa Casa Legislativa. Ao mesmo aplicar severamente todos os dispositivos do nosso regimento interno, ainda em desuso, segundo o qual o presidente tem o dever de impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis e ao próprio regimento. Eu, anunciado perdedor, comprometo-me perante meus pares, anunciando-me como perdedor, comprometo perante meus pares e perante todo o Estado a impugnar os exageros do Executivo ou de qualquer poder ou outra instituição.
Será que o anunciado vencedor pode seguir idêntica promessa? Sinceramente, espero que sim. Vou aplicar o mesmo rigor aos contrabandos legislativos, impedindo que o oportunismo, alguns acrescentes, as emendas de interesses duvidosos que nada tem a ver com o objeto original da medida que se supõe urgente e relevante. Prometo desconcentrar o meu poder, ou prometia desconcentrar o meu poder como presidente, distribuindo os poderes da mesa entre todos os 7 membros da mesa diretores que deixariam de ser, pelo menos, mera figura decorativa na mesa desta casa. Vou criar uma agenda pública e transparente, iria criar uma agenda pública e transparente a ser informada a toda a sociedade mato-grossense para apreciação de vetos, estas centenas de esqueletos que deixamos por aqui. Iria designar as comissões e convocar sessões que se façam necessárias. Espero que os vencedores também o façam. Vou além, toda a agenda legislativa tem que ser democratizada. Comprometo-me a construir mecanismo pelo qual os cidadãos possam formular diretamente requerimentos de urgência para a votação de matérias, nas mesmas condições que a Constituição exige para iniciativa popular de projetos de leis. Farei ainda com que a Assembleia Legislativa invista no desenvolvimento de mecanismos seguros de petição digital para facilitar a mobilização dos cidadãos em torno das iniciativas populares já previstas na nossa Carta Magna. Mais 5 minutos, presidente, já encerro. Mobilizaria também toda a casa para promover a atualização dos textos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Documentos originários de resoluções dos anos 70, aprovados durante o período escuro do nosso país e anteriores até mesmo à nossa Constituição Democrática. Aos servidores da Assembleia Legislativa, faço ainda como deputado, o compromisso de dar o que eles, profissionais dedicados, mais querem: organização, estruturação administrativa eficiente, seriedade e probidade. É também o que espera a sociedade mato-grossense. Não serão tolerados abusos de qualquer ordem. Funcionários públicos, representantes do povo, estamos aqui para servir a sociedade e o Estado, e não para nos servirmos deles. Como farão os vencedores? O que farão aqueles que já venceram? Ou que vão vencer daqui a pouco? Como esteve o Senado quando foi ocupado por presumidos vencedores, o Senado da República? Posso ser um perdedor, mas para mim a lisura, a transparência, o comportamento austero são predicados inegociáveis de um presidente da Assembleia Legislativa. Será que os vencedores também vão fazê-lo? Creio e espero que sim. Os que hão de vencer dialogarão com a classe média, com os trabalhadores, as organizações da sociedade civil, com as câmaras municipais, com estudantes e donas de casa? Os vencedores darão continuidade a inúmeras reformas que pretendemos fazer nesta casa, interna e externa, ou preferirão deixar as coisas como estão? Solicito à galeria que respeite o pronunciamento do senhor deputado. A palavra está assegurada, senhor deputado. Obrigado, presidente. A ética estará com os vencedores ou com os perdedores? Quais de nós serão mais bem acolhidos, não nesta casa, mas pela sociedade mato-grossense? Os vencedores ou os perdedores? Queremos o melhor para nós ou o melhor para o Estado de Mato Grosso? Tenho certeza que queremos, todos nós, o melhor para o Estado de Mato Grosso. Existem voltas ainda hoje esperadas, como a de Dom Sebastião, que se perdeu nas batalhas africanas. A volta do Messias, esperado por judeus e cristãos. Os desaparecidos na época do regime militar, que hão de aparecer ainda que para a dignidade de serem enterrados pela família. Mas existem voltas que criam receios de continuismo, de letargia, de erros ressurgentes. Sou o candidato que perderá. Não sou especial. Não tenho qualidades que cada cidadão mato-grossense, trabalhador e honesto, não tenha também. A ética que proclama é aquela que quase todos os mato-grossenses se orgulham de cultivar. Eu não temo o próprio passado e, portanto, não tenho medo do futuro. Falo pelos derrotados deste Estado, todos que ainda não conseguiram seus direitos básicos. As mulheres, os índios, as crianças, os negros, os assalariados, os sem casas, os sem escola, enfim, falo pelos sem voto. Aqueles que, embora titulares da soberania popular, o cidadão se veem alijados da disputa pela presidência desta casa, porque o terreno da disputa se circunscreveu aos partidos da maioria.
Então, não é mais a candidatura do Emanuel Pinheiro, a anticandidatura do Emanuel Pinheiro. Porque, como diz o poeta cuiabano Manuel de Barros, quem anda no trilho é trem de ferro, liberdade caça jeito. Essa candidatura é aquela, busca ser daqueles que nunca tiveram voz nessa casa. Sei que nossa derrota é certeira, transparente, inevitável, aritmética. Mas faço a minha fala, a fala do inesquecível senador Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se automaticamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de alguns que já me venceram. Nas andanças do tempo, encerrando, vencedores podem ser efêmeros. Os derrotados de um dia vencem no outro. Maiorias que se tornam minorias. Mas a dignidade, senhores deputados, senhores deputados, jamais esmorece. Nós, os que vamos perder, saudamos a todos com a dignidade intacta e o coração efusivo de esperança. Muito obrigado. Finalizo, senhor presidente, as minhas palavras por uma questão de justiça. E antes de me retirar da tribuna e não sofrer um processo de plágio, esse discurso não é meu. Esse discurso é do então candidato, do então senador da República, Pedro Táxi, candidato derrotado ao Senado da República por Renan Calheiros.